Fluxo 5, Capim 1. Tem já algum destaque, alguma coisa aí já pra falar pra gente aí de cara? Cara, eu vou destacar as 3 wildcard do Fluxo. Perfeito. Jogaram muito. Fizeram a diferença. E com certeza fizeram a diferença. Chaveirinho jogou muito, o Elber jogou muito, enfim. Que jogo do Fluxo. E assim, pra gente ver que o Capim, né, fez algumas modificações, a gente até elogiou, né, o fato de o Chiclete ter vindo, mas no meu ver, não era só isso, né? Não é só o Chiclete que vai resolver o problema do Capim, entendeu? Eu acho que precisa mudar mais alguma coisa aí. E assim, a gente tem uma situação também, que com todo respeito aos wildcards do Capim, mas a gente tinha falado já na outra semana, né? Estão sendo os jogadores que não têm se destacado tanto. Eu acho que dos wildcards, no caso a gente está falando ali do Negão, do Chiclete e do Barata. Eu acho que o mais prejudicado é o Barata. Porque acaba tendo um time mal condicionado, um time mal estruturado, taticamente, e acaba tomando muitos gols. E parece que não é o melhor goleiro, que não foi considerado o melhor goleiro do mundo, né, mano? Pois é, mano, e eu tava lá ontem, eu vi o jogo, o Barata fez várias defesas importantíssimas, que assim, se não fosse o Barata, assim, poderia ser muito mais. E assim, a gente tá falando aqui, por exemplo, o que você acha que mudou positivamente ou negativamente com a chegada do Chiclete? Não necessariamente pelo Chiclete em si, mas tipo, o que você acha que ou tipo, nada mudou? O que você acha? Cara, eu não vi uma mudança tática no Capim, apesar do Chiclete não ter jogado mal, entendeu? Mas é aquilo, esse wildcard precisa jogar os 20 direto. Perfeito. Precisa ajudar, né? Os draftados precisam ajudar as wildcards. Eles estão... Alguns draftados estão errando na tomada de decisão, sabe? E é o que acaba prejudicando o coletivo, né? Eu acho que o Capim tem, se não for talvez o mais abaixo, mas talvez esteja entre os mais abaixos na situação do X1 e X2. O que você acha? Pode ser, mano. Toma muito gol de X1 e X2. Muito, cara. né? E a gente só tem o Brinquinho, é o único jogador que vai dentro nessa questão do mano a mano, porque eu acho que era uma função que eles, na minha visão, né, que eles acreditavam que poderia ser uma função do Negão. Sim. E que não vem fazendo. Eu acho que o Negão tem jogado pouco incisivo, né? Tem sido um jogador mais para compor ali o time na hora que tá no X4 até o X6, até o X7, do que um jogador, por exemplo, de mano a mano que tem decidido os jogos, né? Pois é, cara. E aí a gente pôde ver na live ontem o John Vlogs procurando o Ney Silva, né? Uhum. Falando que precisa de jogador X1 e X2. Então, assim, não é um erro que só a gente tá vendo. Perfeito. Aparentemente já é uma coisa que tá nítida. Explícito, né? E assim, uma parada que você acaba compensando de forma negativa é que, por exemplo, a gente elogiou muito o GB pela partida que ele fez, né? Pela consistência que ele já vem da Kings League já de um tempo. Só que aí entra na outra situação, que é o seguinte, na minha visão, tá? É uma opinião minha. Botar o GB dentro de uma situação de X2, eu acho que não favorece o jogo dele. Não. Entendeu? Eu acho que o GB, ele é importante num X4, que você tem 2 jogadores, vamos colocar incisivos, um jogador de armação e mais um jogador defensivo. E eu acho que para o X4, que o jogo ainda está muito aberto, se você botar um cara lento, fica ruim. E o GB ele tem uma recuperação muito boa. Mas você botar ele num X1 ou num X2, eu acho que não favorece o jogo dele. Como ontem, por exemplo, foi nítido isso, que ele acabou tendo uma situação ali delicada durante o jogo, né? E acabou vacilando e tomou o gol quando estava no X2. Mas eu acho que não é uma culpa 100% dele, eu acho que falta a percepção da comissão, né? Pois é, cara. E outra, você acaba desgastando o jogador. Perfeito. Então, assim, você não tem como esperar que ele entregue sempre o 100%, sendo que você desgasta ele bem no começo. E desgastando de forma errada, né? Tipo, se fosse de forma correta, que produzisse, que criasse, que, tipo, funcionasse. Mas aí não. O X3 entra o Chiclete. Cara, na minha visão, acho que tá completamente errado, irmão, na minha visão. Eu acho que, assim, a gente falar de X1, X2 e X3, eu acho que, por exemplo, o time do Fluxo é absurdamente melhor. Quando você coloca ali Bolt e Elber, os jogadores mais rápidos que também são considerados, estão dentro, talvez ali no top 5, no mínimo no top 10 da liga toda. Pô.
Aí você bota num time que não tem esse trabalho bom de X1 e X2, é natural que o time vai pelo menos fazer 1 ou 2 gols ali de cara. Mas você viu, né, que já na primeira jogada o Bolt foi pra cima, já ganhou, enfim. O Bolt, ele é especialista nessa parada. Se você bota um outro jogador que não é especialista, e a gente não tá falando especialista, por exemplo, para marcar o Bolt, não. Porque na teoria, vamos colocar assim, os jogadores que eles têm uma qualidade técnica e tática para o X1, eles não necessariamente são exímios marcadores. Sim. Eles são jogadores bons de mano. Sim. E alguns são um pouquinho melhor e outros um pouquinho inferior em questão de marcação. Por exemplo, o Lelete toma muitos dribles no X1. Vira e mexe, ele dá uma quebrada ali, o cara deixa ele no chão, só que ele tem uma recomposição, uma recuperação muito boa. Mas a gente tem jogadores que não necessariamente têm essa característica. Então você bota um Bolt, por exemplo, que é um jogador que tem um poder muito, muito alto, né, de ataque, para fazer esse poder ofensivo ali no X1. E você bota um jogador que é marcador, mesmo que ele talvez consiga parar o Bolt, dificilmente ele vai fazer gols. Com certeza. No X3 a gente tem um Brinquinho, que por mais que seja um bom jogador que chame o jogo, tenha personalidade, não é o mais rápido, ele é bom com a bola no pé, isso ele é diferencial, mas ele não é o mais rápido, ele usa bem o corpo e tal, mas ele naturalmente, se ele pega um Bolt, por exemplo, que é muito mais rápido do que ele vai ter que tentar deixar o Bolt no chão num drible, que é mais difícil. Aí você no X3 você completa com o GB e com o Chiclete, com outro time, com Elber, Chaveirinho e Bolt. Pô, irmão, é muita diferença na parte tática ali dessa parte do jogo, do X3. Você concorda? Com certeza, irmão. As 3 wildcards do Fluxo são muito bons, muito rápidos, muito habilidosos, cara. Então, assim, eu acho que tá sendo uma escolha precipitada do Capim. Um jogador também que a gente estava falando que nos bastidores também, né? O Melequinha, né? Foi bem também, é um jogador bom também nessa parte do X2, do X3, inclusive fez um dos gols, né, nessa parte. O que você acha do Melequinha? Porque o Melequinha ele veio com um status legal, né, cara? Ele veio, tipo, né, ele foi escolhido pelo Fluxo com um status bacana, né? Porque o Melequinha tem uma quantidade de seguidores legal na rede social, o Melequinha já tem um lastro dentro da modalidade do Fut7. Então, assim, você acha que a gente pode esperar ainda a versão Prime do Melequinha? Ele ainda não tá? Ou tu acha que ele entrega isso que ele tem entregue? Que, assim, isso que ele tem entregue já é um bom jogo. Mas eu digo assim, você acha que dá pra gente esperar um pouquinho mais ainda do Melequinha? Eu acho que, devido a Kings League ser um jogo diferente do Fut7, eu acho que... Não sei, talvez. Porque ele é um ala, né? Só que na Kings ele tem ajudado muito mais de forma defensiva. Sim. Sabe? E assim... Você acha que é por conta dele ou por conta da parte tática que a comissão definiu? Talvez seja da parte tática. Da parte tática. Mas assim, ele como ala, como posição dele, talvez tenham melhores, enfim. Mas na parte defensiva, para mim, foi um destaque. Independente se foi o melhor ou não defensor, eu gostei da parte defensiva dele. Perfeito. Também acho que foi um bom jogo. Não acredito que foi o melhor jogo, eu acho que a gente ainda pode ver um pouco melhor mais do Melequinha, mas acho que foi um bom jogo. Aí agora a gente teve as 2 situações. Pênalti do presidente. A gente teve o Nobru fazendo um belo gol, né? Batendo no cantinho ali. Barata chegou ainda, mas não conseguiu. Mas a gente teve o John Vlogs isolando. Isolou a bola. E aí, o que você achou dessas 2 situações aí? Que nem o presidente do Capim tá ajudando e o presidente do Fluxo tá ajudando, né? O Nobru tem personalidade, irmão. Tipo, vou fazer, pra mim tá tranquilo. Parecia não ter nervosismo nenhum. E, cara, foi uma bela batida. Foi mesmo. Tava assistindo. Eu acho que ele viu o deveria do pai da batida, hein? Eu acho que foi aqueles lá da Macedônia. Esquece, lá é seu ídolo, esquece. Então, cara, eu acho que foi assim, acho que uma bela batida. E a do John não foi, né, mano? Foi muito longe. Mas, acho que os caras precisam treinar mais ou tu acha Posso falar pra você um negócio? Eu vi o aquecimento do John Vlogs, foi a mesma batida. Ixi. Só que foi no outro canto, tipo, ele isolou pra cá, no aquecimento que ele tava lá batendo, ele tava isolando pra cá. Então, assim... Tecnicamente já é o problema. Talvez a melhor escolha... Cara, perfeito, caso eu não tenha luva de pedreiro,
Talvez a melhor escolha seja um O shootoutzinho. Então, querendo ou não, tendo o Luva de Pedreiro no time do Capim, Com o Luva certeza, tem não, uma não. melhor opção, né? É, lógico. Aquele ali... Eu gosto de ver a comemoração dele também. Então vamos lá, pra gente fechar aqui 2 perguntas polêmicas dessa primeira rodada, desse primeiro jogo dessa rodada. Irmão, Juninho Manela teria vaga no time do Capim nessa situação, a partir da 5ª rodada? Como wildcard? Teria vaga, se teria vaga. Na real agora, né, ele só teria como ser o wildcard, né? Não, como wildcard tem muita gente melhor na frente. Perfeito. Mas daria pra ele jogar? Sim. Você acha que ele poderia ajudar ou você acha que ele ajudaria muito pouco? Ajudaria. Ele, como wildcard, assim, é o que a gente falou. Sim. A partir do momento que o cara vai como wildcard de um time, ele tem que entender o peso que ele tá carregando. Tem que fazer muita diferença dentro do jogo. Tem que fazer diferença. Ele tem que jogar o R20, ou seja, tem que estar bem fisicamente. Ele tem que ser bom de bola. Ele tem que ter uma habilidade assim diferente dos outros, Sim. diferenciada. Porque assim, para você botar uma pessoa que não tem essas coisas, a não ser que tua proposta seja conteúdo. Sim. Se a nossa proposta for conteúdo, o Juninho Manela é 01. Vai trazer tudo. Vai trazer, entendeu? Vai trazer... Resultado é diferente. Resultado Exato. Em campo é diferente do resultado Exato, extra-campo. exatamente. Até porque extra-campo o Capim já vem fazendo um trabalho excepcional. Não, fenomenal. Inclusive ontem passei no bar do Capim. Uhum. Cara, é uma coisa absurda o que eles fazem lá. É assim, maneiro. muito legal mesmo. Mas é o que a gente está falando. Se o propósito for vencer, sabe? Mas se for... Não acho cogitado, eu também acho que não. Se o propósito for conteúdo, assim, o Juninho Manela que venha de wildcard. Entendeu? Isso é verdade. Até porque saiu esses dias aí na semana aí que o Juninho estava entre os três nomes mais pesquisados da Kings League Brasil, irmão. Mesmo não jogando. Mas não vai ser, mano. Ele gera muito conteúdo no Gera, extra-campo. gera, com certeza. Seja por polêmica, seja por futebol, seja pelo que for. Ele posta uma coisa lá e vem todo mundo respondendo, vem todo mundo falando, enfim. Aí como é que não vai ser, vai ser pesquisado? E aí agora vamos lá. A última pergunta dessa primeira partida. Irmão, Lucaneta era o culpado de tudo? Cara, ontem a gente teve a prova que não, pô. Isso aí. Não tem como. Mas você acredita que, sim, ele deveria ser substituído por um outro jogador? Independente de ser o Chiclete ou não. Acredita que ele deveria ser substituído? Sim, ele deveria. E ele entendeu isso também, porque não estava entregando da maneira que ele gostaria. Uhum. Mas não acredito. A gente falou isso também. Ele não... Enfim, o problema dele... O problema do Capim não é só o Lucaneta. Sim, claro. Sabe? Isso é fato. Assim, para o Capim começar a entregar resultado, ele precisa sim pensar em um jogador de X. Precisa sim começar a trabalhar melhor na superioridade numérica. Entendeu? Isso é verdade. Precisa que jogar o melhor no Capim 2-1, no 3-2. Eu acho que o Capim também não está conseguindo ainda entender a modalidade da Kings League como um todo, como, por exemplo, o uso de cartas, o uso das táticas quando você tem a carta ao seu favor. Então, assim, eu acho que o momento certo de você chamar um pênalti de presidente, o momento de você chamar um shootout, por exemplo, como a gente falou, cara, você já tinha visto, a gente já tinha visto, o John Vlog estava mal, já teve outras situações de mostrar que ele não é bom nos pênaltis. Sim. Cara, nada contra o João Vlogs. O João Vlogs parece ser um cara incrível, parece ser um cara, mas penalidade a gente está avaliando e está vendo que não está indo bem. Pô. Talvez não seja melhor dar oportunidade para um outro jogador e aí entra o quê? Treinar cada vez mais o shootout, botar um cara que seja mais decisivo. Não dá para você botar, por exemplo, jogadores defensivos para você bater um shootout decisivo, tá ligado? Isso é uma função do Negão, por exemplo, que apesar de ter feito o shootout, acho que a gente ainda precisa ver um pouco mais do Negão dentro do time do Capim, né? Pois é, cara. Eu acho que hoje, ainda mais hoje, com a chegada do Chiclete, que é um jogador mais defensivo, cara, a pressão, na minha visão, a pressão de wildcard, de jogador em si, do prime, do melhor jogador do time, tá cada dia mais sobre o Negão. Tá, também acho. Mas Porque é
ele, irmão. Não tem o que fazer. É ele. Tem que ser ele. Não tem aquela coisa tipo assim, por exemplo, a gente tá vendo que o Brinquinho tá tomando a responsabilidade de tudo praticamente. Só que, irmão, na minha visão, o Negão precisa entrar mais no jogo, mais na modalidade, tá ligado? Mas precisa trazer alguém habilidoso, cara. Precisa. Tá faltando muito isso. Mais liso, né? Mais rápido. Alguém de Eu acho que ir lá na X1 Brasil mesmo e buscar um cara lá, mano, tá ligado? Um desses caras fera mesmo aí, mano. É isso, precisa trazer alguém mais objetivo. Porque, assim, eu não gostaria de falar daquela mesma história do jogo de alguém, mas algumas pessoas fazem um rabisco pra cá, mas nunca é objetivo. Sim. Então, assim, é maneiro, não vou mentir pra você, de assistir é maneiro e tal. Só que é objetivo? Nem um pouco. Não, é verdade. Sabe? Nem um pouco. Isso é verdade mesmo.